Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Bom, vamos começar aí mais uma semana, né? Mais uma semana de aula. Bom, antes disso, deixa eu só reforçar aquele recado que eu já falei na semana passada, que na primeira semana de junho, né? Então, bom, a gente tem aula dia 31, né? De maio ainda. A gente deve fazer aquele trabalho, né? Aquele trabalho valendo 30% da nota, né? Então, é dia 31 de maio, na verdade, né? Porque dia 31 é justo segunda-feira. Então, dia 31 de maio, aí a gente deve vir a fazer aquele trabalho, né? Aquele trabalho em sala de aula, né? Se tivesse em sala, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou divulgar no dia 31 a questão para vocês responderem, né? Para vocês responderem aí e me enviarem por e-mail, né? Então, vocês vão ter uma questão, essa questão vai ser conforme a letra do nome, enfim, vocês já fizeram exercício no bimestre anterior, é a mesma lógica. Então, vai ser aí dia 31 de maio, né, o último dia aí do mês. O que eu vou fazer já semana que vem? Eu vou divulgar o texto para vocês, né? Então, vocês vão ter aí uma semana antes esse texto para vocês realizarem uma leitura prévia, aqueles que quiserem, claro, né, realizar aí uma leitura prévia do texto para que, né, no dia 31 vocês já tenham conhecimento do assunto. Então, a gente vai fazer, né, daquele mesmo jeito. Dia 31 a gente começa a aula, basicamente eu vou divulgar a questão para vocês, né, ou as questões, né, daquele jeito que vocês já fizeram uma vez, de ter, né, conforme a letra do nome, cada um vai ter sorteado aí a sua questão, enfim, bastante sortida e variada. Então, né, coloquem na agenda aí dia 31. E aí vocês vão responder como vão me enviar por e-mail, né, vão me enviar por e-mail, aí tanto faz, se quiserem colocar no Word, não quiserem responder direto no corpo do e-mail, aí não interessa, desde que identifique com o nome, né, eu preciso saber o nome aí de quem fez, senão muitos e-mails não correspondem ao nome, e aí eu não vou saber quem fez, né? Então, isso vai ser dia 31. Então, semana que vem aula normal, né? Mas nessa aula eu vou trazer para vocês aí o texto para ser objeto aí, para auxiliar vocês a responder a questão lá no dia 31. Né? Então, lá no dia 31 a gente tem essa nossa atividade avaliativa, que vale 30%. Vale 30 pontos. E aí, depois, a gente tem mais 4 aulas aí para a gente encerrar o semestre, né? Então, a gente está já caminhando aí para as últimas 5, 6 aulas do semestre. Então, semana que vem aula normal, dia 31 esse exercício, e semana que vem a gente volta a falar dele para ressaltar novamente. Bom, o que a gente vem falando, né? E a gente começou aí o segundo bimestre, e agora a gente dá continuidade com os benefícios em espécie, né? Os benefícios em espécie, ou seja, a gente vai ver todos aqueles, né, valores que são pagos aí pela Previdência, e a gente começa, né, e a gente começou semana passada pela aposentadoria, em específico aposentadoria por idade. Hoje a gente vai avançar nessa análise das aposentadorias, né? Então vai ser basicamente hoje, e ainda a aula que vem, a gente vai falar sobre aposentadoria, porque não existe uma aposentadoria só no nosso direito, né? Na verdade, existem aí pelo menos 4, né, 3 ou 4 aposentadorias, e cada um com sua lógica, sua razão de ser, né? Então, nós temos aí aquilo que a gente viu na semana passada, aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade, ela tem ramificações específicas para o segurado especial, que é o rural, para os professores e para deficiente físico, né? Então, são as 3 ramificações especiais aí que a gente tem da aposentadoria por idade. Hoje a gente vai avançar por uma outra aposentadoria que ela vai começar a deixar de existir,
né, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela foi extinta agora com a reforma de 2019, só que ela acabou de ser extinta. Então, tem uma série de pessoas, né, um rol grande de pessoas que ainda vão poder se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a gente vai ver hoje, né, essas regrinhas aí que a gente chama de transição. É a mesma lógica que a gente comentou na aposentadoria por idade. O que acontece, né? As aposentadorias, em especial essas programáveis, que é por idade e tempo de contribuição, a pessoa, de alguma maneira, se planejou, né? Ela se planejou tanto financeiramente quanto, né, na sua vida pessoal, para ela se aposentar em um dado momento. De repente, vem a lei, né, e vem uma emenda constitucional e muda a regra do jogo durante o jogo, né? Então, isso cria causa um impacto na vida dessas pessoas. Então, o que foi realizado também para a aposentadoria por tempo de contribuição? Várias regras de transição, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje, essas várias regras de transição que tem aí sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. E por que ela foi extinta, né? Por que a aposentadoria por tempo de contribuição não tem mais, né? Então, vamos pegar, se vocês nunca trabalharam e começarem a trabalhar hoje, vocês não vão ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Por que ela deixou de existir? Basicamente porque, se vocês pegarem todos os benefícios previdenciários, né, eles vão cobrir alguma contingência social. Então, nós pegamos a aposentadoria por idade, é a idade avançada. Se a gente pega a aposentadoria por invalidez, é a impossibilidade de trabalhar. Se a gente pega o auxílio-doença, é alguma doença que impede de trabalhar. Se a gente pega o auxílio-reclusão, é uma pessoa que foi reclusa. Pensão por morte é o falecimento do segurado. Enfim, todos os benefícios previdenciários, eles têm por trás, né, um objetivo social, né, um objetivo aí, uma contingência a ser suprida pelo Estado, né, em razão aí dessa seguridade social. Só que a aposentadoria por tempo de contribuição não tem isso, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, e o próprio nome traz, a única coisa que ela considera é o tempo que você contribuiu. Isso significa o quê? Né? Que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tinha nenhuma contingência social por trás dela, né? Simplesmente aquele que conseguiu pagar por mais tempo, por muito tempo, enfim, são os requisitos que a gente já vai ver, 30 ou 35 anos, mas bastava essa pessoa pagar, né? Então, ela não tinha um cunho social a ser acobertado aí pelo Estado. Então, ela sempre foi, há muito tempo, ela foi questionada. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela surgiu em 98, né, e se questionou muito ela, porque antes existia aposentadoria por tempo de serviço, né, e aí, só que antes de 98, existia uma idade mínima para se aposentar. A partir de 98 não teve mais, né, não teve mais idade mínima, que agora voltou, né, com a reforma de 2019. Então, vejam, durante 98 até 2019, nesse espaço aí de 21 anos, um monte de gente, um monte mesmo, conseguiu se aposentar aí muito cedo, né, muito cedo. Por quê? Porque tinha essa aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, quais eram os requisitos? Mulher, 30 anos de contribuição, homem, 35. Né? Então, é aquela situação, né? A mulher começa a trabalhar com 15 anos de idade, põe mais 30, 45 anos está aposentado. Né? E podia, não tinha problema nenhum, não tinha idade mínima. Então, vejam, bastava contribuir, né? Então, a pessoa estava no auge, estava com a força de trabalho, estava apta a trabalhar, mas optava em se aposentar, né? Isso gera um custo para o Estado brasileiro, que é manter esse benefício. Então, o Brasil era um dos poucos países que ainda mantinham esse tipo de aposentadoria, né? Então, a Argentina teve, mas aboliu isso lá na década de 90 também.
assim, para vocês terem ideia, os únicos países que tinham esse tipo de aposentadoria era o Iraque, Kuwait, assim, países sem expressão nenhuma. O resto do mundo já tinha abolido isso faz muito tempo. E agora o Brasil aboliu, né? Só que aboliu de uma forma tímida, porque ela vai se desenrolando ainda por pelo menos uns 7, 8 anos aí, que é o que a gente vai ver para frente. Mas, pelo menos, o primeiro passo foi dado, que é não permitir quem está ingressando no regime hoje de entrar, né, e poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, o que acontece? O que era aposentadoria por tempo de contribuição? Basicamente, a pessoa, homem, tinha que contribuir 35 anos, né, de contribuição, e a mulher 30 anos de contribuição. Era o requisito, né? Então, era o requisito. Óbvio que esses anos não precisavam ser consecutivos, né? A pessoa podia ficar alguns anos sem trabalhar, depois voltava, enfim. Aí, dependendo do tempo que ela trabalhava, ela reaproveitava o passado, enfim, mas tinha que completar 35 anos homem ou 30 mulher para poder se aposentar. E aqui, né, tem esse infográfico aqui trazendo, né, que quem estava no regime, né, antes de 2019 e estava próximo de se aposentar, foram criadas regras de transição. Né? Então, o que acontece? Se você já tinha planejado se aposentar por tempo de contribuição, faltava um pouquinho, de repente veio a lei, mudou, você ainda vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Tem 3 regras de transição diferentes, cada um para um caso específico. Então, ainda é possível. A gente vai ver que essas pessoas que quase estavam aí na via de se aposentar, elas ainda conseguem, mas, né, dentro de uma regra de transição, se criou aí um período adicional, vamos dizer assim, para essa pessoa ainda poder se aposentar por tempo de contribuição. E agora, depois da reforma, quem ingressa no regime agora não tem mais direito, né, não consegue mais se aposentar. Então, antes, né, nós tínhamos aí a questão dessa aposentadoria por tempo de contribuição, que ela era fortemente impactada por aquele fator previdenciário, né? O fator previdenciário, ele era obrigatório no cálculo aí da aposentadoria por tempo de contribuição, né? A gente até comentou sobre ele numa das aulas aí, o fator previdenciário. Ainda se aplica para aqueles que estão aí numa regra de transição. Bom, avançando aqui no slide, né? Quem já preencheu os requisitos até novembro de 2019, mas não pediu para se aposentar, tem o direito adquirido de ir lá e pedir. Né? Vamos imaginar aí uma pessoa que já tinha contribuído 35 anos para o INSS até 2019, mas optou em continuar trabalhando. Né? Essa pessoa, por já ter preenchido os requisitos, essa pessoa ela pode ainda requerer aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Então, o direito adquirido é quando você preencheu os requisitos antes da alteração da lei. Aqueles que preencheram os requisitos depois da alteração da lei, eles não tinham o direito adquirido ainda, eles tinham uma simples expectativa de direito. Né? Então, aqueles que, porventura, preencheram os requisitos, mas simplesmente não se aposentaram, né, optaram em continuar trabalhando, enfim, esses ainda podem ir lá e requerer, né, e aí, claro, né, sempre dentro aí do teto, né, e do piso do INSS, que a gente já comentou, né, então ninguém se aposenta com valor abaixo de um salário mínimo e também não se aposenta acima do teto do INSS. Então, nós temos aí esses 2 patamares que a gente já viu várias vezes. Bom, quais são as regras de transição? Né? São 3 regras de transição, cada um desses slides aqui vai trazer uma delas. Vamos começar pela primeira, né? Por óbvio. Bom, para quem vale essa primeira regra de transição aqui?
para quem faltava mais de 2 anos para se aposentar, né? Então, claro, a gente está falando por tempo de contribuição, né? Então, a gente sempre lembrando aí para se aposentar por tempo de contribuição, em que, né, até o regime anterior não tinha idade mínima. A regrinha de transição é aqui uma possibilidade para quem ainda tinha mais de 2 anos de contribuição para se aposentar, né? Então, aquela pessoa que estava lá, vou imaginar uma mulher que estava lá com 25 anos de contribuição, faltava 5 para ela poder se aposentar. Caramba, então ela não tem mais direito nenhum, né? Ela não vai mais conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Vai conseguir, desde que ela cumpra, né, esse escalonamento progressivo aqui. Então, assim, aqui no exemplo é mulher, né? Então, ela vai ter que completar os 30 anos de contribuição, tal como era o regime anterior, né? Então, antes da reforma, só que foi colocado aqui um requisito de idade, né? Vejam só que o que ela vai ter que ter no mínimo? Uma idade de 56 anos, né? E aí essa idade de 56 anos vai somando 6 meses por ano. Então, como nós estamos em 2021, ela tem que completar aqui 56 anos e 6 meses para poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, vejam, aqui vai ter uma idade progressiva, além dos requisitos que era da lei anterior, contribuição, homem 35 anos, né, mulher 30 anos, além do requisito contribuição, que era como era antes da lei, a regrinha de transição colocou um requisito idade, né? Colocou um requisito idade mínima. Então, vejam que não é a idade da aposentadoria por idade, né? Vejam que homem está aqui 61 anos e mulher 56. A gente viu na aula passada que a aposentadoria por idade, homem é 65, mulher 62. Então, vejam, só que tem que pelo menos ter aí uma idade, né? Vamos pegar, se fosse em 2020, 61 anos. Como nós estamos em 2021, 61 anos e 6 meses para o homem, né? E para a mulher, 56 anos e 6 meses. A cada ano que for passando, adiciona mais 6 meses. Então, em 2022, para homem vai ter que ter pelo menos 62 e para mulher pelo menos 57. Né? Então, isso aqui é uma escala progressiva, por isso que é uma regra de transição progressiva, que vai até homem 2027 e mulher até 2031. Né? Daí vai chegar nos 62 anos a mulher e o homem 65, que é exatamente a idade para se aposentar por idade. Né? Então, vejam que a regra, né, essa transição aqui ainda permite se aposentar, mas não é para aquele caso da mulher que tem lá 42 anos de vida. Né? Eu já quero me aposentar por tempo de contribuição, não vai mais conseguir. Vejam que foi colocado um requisito idade aqui, e uma idade, de certa forma, bastante elevada, né? 56 anos mulher, 61 homem. Mas, né, vejam que ainda existe essa possibilidade. Como é que vai ser feito o cálculo? Né? O cálculo vai ser utilizado a mesma metodologia de agora, e não da metodologia que era antes da reforma da Previdência. Né? Então, como é que é aquela lógica que a gente já viu, né, uma ou duas vezes? Vai receber, né, 60% do salário de benefício, né, a média, dividida pelo número de meses, acrescendo 2% ao ano naquilo que superar, no caso de mulheres, 20 anos, e no caso de mulher, 15 anos, e no caso de homem, 20 anos de contribuição. Né? Então, a gente tem aqui a mesma lógica de cálculo da aposentadoria por idade. Né? Então, vai ter essa também progressão na formatação, aí, na verificação do cálculo. Né? Então, vejam que essa é a primeira possibilidade, e ela se aplica, né, àqueles que têm, né, no momento da reforma, que foi em 2019, né, novembro de 2019, faltavam mais de 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição. Então, foi criada essa regrinha aqui de transição, a primeira regra, né, a idade progressiva.
Bom, tem outra regra de transição, né? A segunda regra de transição e depois tem a terceira. Mas, enfim, a segunda regra de transição, ela foi criada para aqueles que estavam bem pertinho de se aposentar, menos de 2 anos para se aposentar. Né? Então, é aquela pessoa que estava beirando, né? Beirando aí a aposentadoria e, de repente, foram surpreendidos aí pela reforma da Previdência. Né? Então, o que vai ter aqui? Né? Como é menos de 2 anos, então essa pessoa já, né, contribuiu aí pelo menos 33 anos ser homem e 28 ser mulher. Né? Então, já que se aplica só quem estava bem próximo a menos de 2 anos de se aposentar, obviamente, né, tinha que ter contribuído até 33 anos homem ou até 28 mulheres, porque o requisito é mulher 30, homem 35. Só que além desse período de contribuição, foi criado um pedágio de 50%. Né? Então, vejam, essa pessoa, vamos pegar aqui o homem, ele tinha 33 anos de contribuição, 33 anos aí contribuindo. Veio a reforma da Previdência. Quanto tempo a mais ele precisa contribuir para se aposentar? Precisa contribuir um período adicional a 50% daquilo que faltava para ele se aposentar. Então, veja, ele tinha contribuído 33 anos, faltava 2. Esses 2 ele vai precisar cumprir, né? Ele vai ter que contribuir, porque quais são os requisitos? 35 anos homem, 30 mulher. Só que além desses 35, ele vai ter que cumprir um pedágio adicional de 50% daquilo que faltava. Faltava o quê? Faltava 2 anos. Então, ele vai ter que trabalhar, contribuir mais 2 para chegar nos 35 e 50% a mais desses 2, que, né, em termos de matemática, vai dar mais 1 ano. Então, ele vai ter que trabalhar 2 anos para chegar nos 35 e 50% adicional sobre esses 2 anos. Né? Então, ele vai ter que trabalhar 1 ano adicional. Então, nessa conta aqui, o pedágio de 50% exigiu dessa pessoa trabalhar 1 ano adicional. Né? 1 ano adicional. Eu não sei se vocês entenderam essa conta. Né? Então, deixa eu fazer de novo aqui, porque eu sei que matemática não é nosso forte. Então, veja, qual que é a lógica aqui? Ó? A aposentadoria por tempo de contribuição só é permitida para aqueles que se contribuírem, né, com 35 anos homem ou 30 anos mulher. Né? Então, são os 2 requisitos. Essa regrinha aqui é para aquele que estava quase se aposentando, menos de 2 anos para se aposentar. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Ela vai ter que olhar quanto que falta para ela se aposentar por tempo de contribuição. Falta 18 meses. Ok. 18 não. 18 meses. Vamos colocar 1 ano e meio aí. Faltam 18 meses. Só que os 18 meses é o que faltava antes da reforma da Previdência. Agora, com a reforma da Previdência, ele precisa pagar um pedágio, vamos dizer assim, de 50% sobre esses 18 meses. Né? Então, ele vai ter que contribuir mais 50% sobre a diferença que faltava, sobre os 18 meses. Né? Então, ele trabalha os 18 meses aqui para dar os 35, que é o requisito que sempre foi, só que a regra de transição coloca mais 50% desses 18 meses. Nesse caso, são 9 meses, né? 18 aí, divididos por 2, dá os 50%, então são mais 9 meses. Então, ele vai ter que trabalhar os 18 para chegar no 33 e mais 9 meses. Aí ele passa, né, ainda a ter direito a essa aposentadoria aqui por tempo de contribuição com essa regrinha de transição. Então, veja que isso daqui é uma situação que está se exaurindo, né? Essa regrinha de transição aqui, ela está valendo ainda esse ano, né? Mas a partir do ano que vem ela já não cabe mais, porque menos de 2 anos para se aposentar, né? A reforma foi em novembro de 2019, com as regras começando a valer em 2020, nós já estamos em 2021, então esses menos de 2 anos aqui estão, né, em vias aí de se exaurirem, né, porque
essa possibilidade logo, logo não existe mais, mas ainda existe. A gente ainda está em 2021, ela está aí valendo, né? Está aí valendo para muita gente, né? Então, muita gente ainda consegue se aposentar por tempo de contribuição, mas, né, aquilo que eu falei, esse tipo de regra de transição vai ser aplicado o tal do fator previdenciário, né, a hora que preencher os requisitos. Ou seja, né, a tendência e a possibilidade de redução do valor do benefício é muito grande, né, porque o fator previdenciário é exatamente aquela matemática para você, quanto menos idade, mais corta o benefício, né, ou seja, maior é a redução. Mas essa regra de transição, vejam que não coloca nenhum ano de idade, né? Aqui a gente não tem ano de idade. Então, essa regra de transição aqui, a segunda regra, é aquela que ainda permite e só vai olhar a contribuição, né? Ela só olha a contribuição, ela não olha a idade da pessoa, quantos anos ela tem. Na primeira regra de transição, olha a idade, né? Lembra que tem lá aquele limite de 56 e 61 para homem. Essa regra de transição aqui não olha a idade da pessoa, né? É uma regra de transição que continua olhando só para a contribuição, sem importar a idade da pessoa. Então, essa aqui é a segunda regra de transição. Conseguiram entender essa matemática? Acho que não é tão complicado assim, né? Mas, se não entenderem, gritem, né? Deem um sinal aí que a gente explica de novo. Bom, temos, né, uma terceira regra de transição, né? É uma terceira regra de transição, e essa aqui acaba sendo opcional, né? Ela acaba sendo opcional. Por que ela é opcional? Porque quem está nessa segunda regra de transição aqui, tem uma perda grande com o fator previdenciário, né? Nessa terceira regra de transição, não tem fator previdenciário. Então, ela acaba sendo um incentivo financeiro para você ir para essa regra de transição aqui, não na segunda, né? Então, ela acaba sendo uma opção aí para a pessoa que poderia, inclusive, ir para a segunda regra, mas não. O fator previdenciário vai reduzir, sei lá, 40%, vai reduzir 35% o benefício, é um valor, é um percentual alto, não. Eu não quero ter uma redução tão grande. Tem uma opção? Tem uma outra opção, que é a terceira regra de transição. Só que aí, vejam que na terceira regra de transição, volta de novo o requisito idade, né? Aqui na terceira regra de transição, surge a idade de novo como parâmetro, né? Então, vejam, o requisito é o mesmo, 35 anos de contribuição, homem, 30 anos de contribuição, mulher. Mas nessa terceira regra de transição, se coloca uma idade, né? Homem 60, mulher 57, uma idade mínima. Só que vejam, essa idade aqui ainda não é a idade da aposentadoria por idade, é uma idade menor, né? Bem menor aí do que a aposentadoria por idade. Então, o que se coloca aqui, né? Que existe um pedágio que é contribuir, né, cumprir o período adicional correspondente ao tempo que na data de entrada em vigor da reforma faltaria para atingir 35 anos de contribuição. Então, na verdade, essa terceira regra de transição, ela vai colocar a possibilidade da pessoa se aposentar com 35 anos de contribuição homem ou 30 anos mulher, desde que tenha essa idade mínima de 57 anos mulher e 60 anos homem. Então, é um pedágio 100%, mas, na verdade, é chegar aos 35 anos, né? Tanto o homem ou 30 anos a mulher. Então, vejam que essa terceira regra, na verdade, dá uma colher de chá, vamos dizer assim, para a possibilidade, né, para a pessoa se aposentar com os mesmos requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, né, homem 35, mulher 30, mas desde que tenha uma idade mínima, né, aí homem 60, mulher 57. E qual é o benefício, né, da pessoa se aposentar
nessa regra de transição, não tem fator previdenciário, né? Não tem fator previdenciário aí, enfim, já que ela vai estar numa idade já bastante significativa, né? Homem 60, mulher 57, que na prática são 5 anos a menos, né? 5 anos a menos aí do que a aposentadoria por idade, né? Então vejam que o governo, ou a lei, né? A lei que foi aprovada pelo Congresso trouxe aí uma atenuação, né? Amenizou aí para esse povo que estava com idade já próxima da aposentadoria, já estava se planejando, já estava aí, né, esperando uma aposentadoria e, de repente, ela é alterada, né? Então, tem 3 opções, né, 3 situações em que eles ainda conseguem se aposentar, né? Então, nós temos aí as regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, essa questão da contribuição, ela só influencia nessa aposentadoria? Não, né? O que aconteceu e vem acontecendo desde 2015 é que, já que a coisa estava sendo alterada, né, já que as aposentadorias estavam sendo mexidas, aí eu não sei se é por lobby dos aposentados, das associações aí, ou a gente pode também cogitar a possibilidade dos deputados e senadores, eles também já são pessoas mais idosas, provavelmente criando aí, pensando neles mesmos, mas enfim, eu sei que desde 2015 foi criado uma aposentadoria, né, que é um meio termo entre idade e tempo de contribuição, né? Então, criou-se, né, assim, sem nenhuma justificativa mais científica, teórica ou social, simplesmente se criou um benefício, né, que a gente chama de aposentadoria por pontos, né, aposentadoria por pontos. Só que essa aposentadoria, ela surgiu lá, ela foi, né, estipulada em 2016, e aí a reforma, ela veio e alterou ela, mas foi mantida, né, foi mantida. Então, vejo, né, a gente tem, em regra, aposentadoria por tempo de contribuição, e era isso, né, mas de repente, em 2016, ali, surge uma aposentadoria por pontos, né, por pontos, e aí aquilo, né, criou uma aposentadoria diferente ali, do meio do nada, sem nenhuma, né, previsão orçamentária, nada disso, mas passou, né. Na época, muito se falou, porque isso é um projeto de lei que foi aprovado, muito se falou que isso aqui foi uma troca, né, na época era o governo PT ainda, foi uma troca, porque nessa mudança legislativa se alterou substancialmente a pensão por morte. A pensão por morte, ela teve uma mudança bem forte, vários requisitos alterados, e essa alteração, ela dificultou, né, ela dificultou que a pessoa receba a pensão por morte. Como moeda de troca, vamos dizer assim, para a oposição aprovar aquela alteração legislativa, que na época a oposição era PSDB, né, enfim, quem está no governo hoje, na época se falou, então já que eu vou piorar a pensão por morte, então vamos criar alguma coisa aqui que ajude a gente a ganhar votos, né? E aí foi criada essa aposentadoria por pontos aqui. O que é aposentadoria por pontos? Ela vai somar dois elementos. O tempo de contribuição, né, o tempo de contribuição, mais a idade da pessoa, né? Então, tempo de contribuição mais a idade, dentro dessa escala progressiva aqui, né? Então, isso daqui é o que vigorava até a reforma da Previdência em 2019. O que faz, como é que se calcula isso, né? Então, vamos imaginar, nós estamos aqui em 2021, né? Então, de 31 de dezembro de 2020 a 30 de 2022, os requisitos é 87 e 97, né? Então, mulher 87, homem 97. Como que uma mulher, né, faria para se aposentar por meio dessa aposentadoria por pontos? Ela tinha que ter pelo menos 30 anos de contribuição
e a idade dela tinha que ser a diferença para 87, né? Nesse caso, nessa matemática, 57 anos, né? Então, vejam que para, né, uma mulher se aposentar por pontos aqui, ela precisaria somar 87, sendo o quê? Né? Tempo de contribuição mais a idade dela. Já o homem, 97. Mesma lógica, idade da pessoa mais o tempo de contribuição. E qual era a grande vantagem dessa aposentadoria aqui? Ela não tem o fator previdenciário, né? Não tem fator previdenciário. Então, essa aposentadoria por pontos aqui, que foi criada em 2016, ela na prática foi o quê? Ela foi uma possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição, mas sem se submeter ao fator previdenciário, né? Então, isso aqui foi uma válvula de escape que um monte de gente se aposentou nisso daqui, porque era a melhor aposentadoria. Veja que não tem idade mínima aqui, né? Não tem idade mínima, e não tinha o fator, né? Não tem o fator previdenciário, que é o que tinha na aposentadoria normal por tempo de contribuição, né? Então, todo mundo, né, queria entrar aqui para fugir do fator previdenciário, e muita gente entrou por aqui e se aposentou, né, nessa aposentadoria por pontos. Isso aqui foi alterado com a reforma da Previdência. Então, desse quadrinho aqui, migrou-se para esse, né, para esse daqui, que aumentou consideravelmente aqui o número de pontos, né? Consideravelmente não, né? Mas continuou nessa escala, fazendo, né, a mesma lógica, né? A mesma lógica de quantidade de pontos para homem. Aqui nós estamos em 2021, né? Vejam que na tabela anterior era 87,97, foi para 88,98. E essa escala aqui, ela vai avançando até chegar em 105 para homem e 100 para mulher. E depois continua, né? Então, vejam que a idade, né, o aumento progressivo para a aposentadoria por pontos, ela vai seguindo uma escala, então aquilo, né? Então, hoje a mulher, para se aposentar nessa metodologia aqui, tem que ter idade mais tempo de contribuição, 98. Ela se aposenta por aqui, né? Já no que vem, ela tem que se aposentar por 99, aí 100, 101, até chegar em 105. A partir do 105, aí não soma mais, aí continua, né, seguindo aqui os 105. Isso é para homem, desculpa. Para mulher, desse lado aqui, né? Então, mulher, quando chegar em 100, isso vai acontecer lá em 2033, e o homem em 2028, né? Então, vejam que aboliu-se a aposentadoria por tempo de contribuição, mas não se aboliu a aposentadoria por pontos, só que foi colocado aí numa escala em que, né, vai chegar o homem para 105 e a mulher para 100 em um determinado momento, né? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição pura e simples deixa de existir, mas a aposentadoria por pontos, ela se mantém numa progressão diferenciada, né? Numa progressão diferenciada, só que, apesar da aposentadoria por pontos continuar existindo, a metodologia de cálculo vai ser a mesma da aposentadoria por idade, né? Então, veja, já que você quer se aposentar aqui por pontos, né, você vai ter aí a mesma submissão numa aposentadoria por idade, ou seja, começa com 60%, e aí 2%, né, a mais para aquilo que superar 20 anos de carência do homem e 15 anos de carência aí das mulheres, né? Então, nós temos a aposentadoria por pontos, que surgiu ali em 2015, era uma medida provisória de 2014, que foi convertida em lei, e ela se manteve, né, só que ela foi ajustada para agora, para a reforma da Previdência, né? Então, hoje a gente tem aí a aposentadoria por pontos, ela se manteve, né? Qual é o grande ponto aí da aposentadoria dessa daqui? É que não existe idade mínima, né? Veja que nós temos ainda, né, uma possibilidade em que você pode se aposentar sem ter uma idade mínima, que é essa daqui, aposentadoria por pontos, mas, né, se a gente
usar a matemática aqui, a gente vai ver que né, raramente uma pessoa vai conseguir se aposentar cedo aqui, porque matematicamente é impossível, né? Vamos pegar a ideia de 100 pontos aqui, você tem que contribuir pelo menos uns 30 e vai ter que ter pelo menos uns, enfim, né, essa matemática aí vai ter que contribuir uns 40 e vai ter idade 60 para conseguir chegar em 100, né? Então vejam que, em razão aí dessa divisão matemática, naturalmente serão pessoas com mais idade que vão conseguir entrar aqui, mas não tem idade mínima, né? Não tem idade mínima, então é uma válvula de escape, né, que não resolve muito o problema, mas é uma possibilidade de se aposentar antes da idade da aposentadoria por idade, né? Então é essa aposentadoria aqui por pontos. Bom, vamos dar uma pausa, vamos fazer a chamada. Vocês entenderam isso daí até agora? Tudo certo? Ninguém ergueu a mão? Não. Ninguém mandou mensagem? Não. Então, deixa eu fazer a famosa chamada, né? A gente registrar aqui a nossa noite. Aí a gente volta aí com os 2 últimos slides. São 2 situações pontuais. Então, todo mundo ligou a câmera já, todo mundo ajeitou o cabelo, né? Então, vamos lá. Aí, ó, o Emerson até deu um sorriso, ó. Então, vamos lá. Deixa eu só salvar aqui, eu já continuo a aula. Professor, Oi, pode falar. na segunda-feira passada, eu não assisti a aula porque eu peguei Covid e eu anexei lá no sistema da faculdade, acho que na quarta ou na terça, mas só para deixar avisado para o senhor, Rosimaira Nery Almeida. Mas eu anexei, eu não sei se eles vão considerar, mas eu anexei, acho que na segunda eu não estava em condição, mas acho que na terça ou na quarta eu anexei o exame lá no portal. Eles via secretaria, eles encaminham para nós aqui, então... Então tá. Obrigada. Uma hora... E tá melhor? Tá 100%? Tô já, graças a Deus. Obrigada. Hoje meu sócio foi internado aí com Covid, porque ele é lá de São Paulo, né, mas está internado aí com 25% do pulmão afetado. O negócio é bravo. Ainda bem que a gente está de home office já há muito tempo. Já faz mais de 1 ano que eu não vejo ele, mas, enfim, né, é perigoso. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar novamente o slide. Bom, o slide vocês já sabem, né? Sempre está disponível lá para vocês fazerem o download, né? Para quem não está entendendo nada, ou quem perdeu a aula, enfim, ou não está conseguindo enxergar, né? Tem aí o slide para fazer o download. Bom, vamos lá, né? Além da aposentadoria por tempo de contribuição, ou acaba sendo uma ramificação da aposentadoria por tempo de contribuição, existe ainda, e agora é cada vez menos presente, acaba sendo até raro aparecer ainda, mas ainda pode acontecer, né? A questão da aposentadoria proporcional, tá? O que acontece? A aposentadoria, ou a reforma da Previdência que a gente teve em 2019, aconteceu também em 98, né? Aconteceu em 98, e antes de 98, existia uma aposentadoria que era aposentadoria proporcional por tempo de serviço, né? Então, quem é mais antigo aí vai lembrar, né, da aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria proporcional. Em 98, ela deixou de existir. Como não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, né? Só que o que acontece, na mesma forma e na mesma lógica que teve regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição agora, na época teve também para a questão da aposentadoria proporcional, né? Então, essa aposentadoria proporcional, ela existiu até 98, né? Então, eu só vou mencionar aqui rapidinho, né, para registro histórico, né, porque muita gente vai falar, professor, mas e a proporcional por tempo de serviço? Não tem mais? Você não falou? Eu não falei, não aprofundei, porque ela não existe mais desde 98, né, mas, né, talvez aí, numa situação, ainda possa surgir
uma regrinha de transição, às vezes até uma ação judicial, que ainda se disputa, né, esse benefício, ainda é possível, mas já faz mais de 20 anos, aí, né, 22, 23 anos aí, que ela não existe mais. Mas, enfim, o que é aposentadoria, o que era, né, aposentadoria proporcional por tempo de serviço? Cuidado, né, e preste atenção no nome, proporcional por tempo de serviço. Até 98, o que importava era o tempo que você trabalhava. A partir de 98, começou a importar o tempo que você contribui, né? Então, houve uma mudança significativa aí de lógica. Agora não interessa mais se você só trabalha, o que importa é que você contribua, né? Então, se mudou a aposentadoria por tempo de serviço, passou-se a se chamar aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, surgiu aí essa mudança, né, de lógica aí. O que era, né, essa aposentadoria proporcional? Era a possibilidade de se aposentar 25 anos mulher e 30 anos homem, né? Mais claro, aí depois de 98 se criou um pedágio, uma regra de transição, que era trabalhar 40% a mais do que faltava para obter o benefício, né? Então você tinha, faltava 5 anos, põe mais 40%, né? Então você trabalhava lá 7 anos mais ou menos, para conseguir ainda a aposentadoria proporcional, assim como uma das regras de transição aí que a gente viu atrás, né? Só que nessa aposentadoria proporcional existia uma idade mínima, né? Uma idade mínima, 48 anos, mulher, 53 anos, homem, né? Então, essa idade mínima aqui, ela existia antes de 98. E aí, né, não se sabe exatamente o porquê, quais interesses que fizeram, que a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 98, não tinha mais idade mínima, né? Então, vejam que era algo que, claro, 48 anos já era baixo, né, para alguém se aposentar, mas já existia esse piso, né? E agora, até 2019, esse piso simplesmente deixou de existir, ou seja, foi um certo retrocesso que essa reforma de 98 trouxe, mas enfim, né, só para ficar aqui para fins de registro histórico, né, aposentadoria proporcional aí. Aí em 97, né, surgiu o fator previdenciário, né, que reduzia o benefício, enfim, aí muita gente entrou com ações no STF, no judiciário em geral, né, mas aí chegou no STF questionando esse fator previdenciário para essa aposentadoria. Aí o STF consolidou aquela tese de que pode sim colocar aí outras fórmulas, outros cálculos, ou colocar outros requisitos, em razão do equilíbrio atuarial, né, econômico e financeiro da Previdência como um todo, né? Então, o INSS pode, sim, mudar a regra no meio do jogo. O INSS não muda a regra, né? Na verdade, o Congresso pode mudar a regra no meio do jogo, e isso não tem problema, é possível, e porque é possível, lá se consolidou a tese da expectativa de direito e não direito adquirido, como muita gente advogava, né? Então, foi uma batalha ferrenha, né? No início dos anos 2000, era, né, o advogado que atuava nessa área, era aquela ação que, né, distribuía cartão aí no semáforo, entre cação, entre cação, entre cação, e aí o STF foi lá e falou, não, você não tem direito, não tem nada errado, está tudo certo, fica assim mesmo, e ficou, né, ficou até hoje. Então, a aposentadoria proporcional surge aí também, né, para fins de registro, se alguém já ouviu falar. E, né, o nosso último slide, aposentadoria do deficiente. Ah, professor, mas você não falou isso na aula passada? Falei, mas não dessa daqui, né? O que acontece com o deficiente? O deficiente físico, não só físico, né, o deficiente como um todo, que é aquele conceito, né, sensorial, físico, motor, intelectual, né, então o deficiente como um todo, ele tem duas possibilidades de se aposentar com vantagem, né, sobre a população em geral.
quais são as duas vantagens? Uma é a aposentadoria com uma idade reduzida, que é o que a gente viu na aula passada, né? Então, o deficiente tem lá possibilidade de se aposentar 55 anos mulher, 60 anos homem. Só que além da aposentadoria por idade preferencial, o deficiente físico também tem a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição com um tempo menor do que era a regra anterior. Isso daqui gerou uma certa dúvida, porque a reforma da Previdência não falou nada dos deficientes e da aposentadoria por tempo de contribuição dos deficientes. Então, o que acontece na prática? Para a população em geral, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas para o deficiente físico, já que é uma regra específica, uma lei específica, não houve revogação dessa norma. Então, ela se manteve, né? Então, a aposentadoria do deficiente, além da possibilidade de se aposentar por uma idade reduzida, menor do que o resto, também tem a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. E aí ele gerou, né, diferente do que é na aposentadoria por idade, na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de contribuição, então, que vale ao tempo de contribuição, como o nome diz, ele é graduado de acordo com a gravidade da deficiência da pessoa. Lá na aposentadoria por idade, não interessa qual é a gravidade da deficiência, né? Se ela é leve, média ou moderada, não interessa, é a mesma idade. Aqui, por tempo de contribuição, interessa a gravidade da deficiência. Então, se tem uma deficiência grave, ou seja, aquela mais severa, né, homem 25 anos de contribuição, mulher 20 anos. Né? Se for uma deficiência média, 29 anos homem, 24 mulher, e se for leve, 33 homem, 28 mulher. Né? Então, vejam que existe uma graduação, né? Existe uma análise médica, né? Uma análise de perícia médica do INSS que vai atestar qual é o teu grau de deficiência, né? Qual é o teu grau de deficiência, e aí eles vão considerar aí, né, não só a aptidão para o trabalho, mas também para o convívio social e tudo mais, né? Então, é uma questão médica, uma questão de perícia médica para você saber dizer o que é uma deficiência leve e o que é uma deficiência grave. E a lei não diz, né? A lei que institui isso daqui não diz, só diz que deve obedecer critérios aí a serem fixados, enfim, pelo INSS, tal, por meio de portaria, que acaba sendo análise médica, né? Então, é o médico que vai atestar aí o que é uma deficiência grave, média ou grave, média ou leve, né? Então, nós temos aí um benefício adicional, né? Uma nova ramificação para o deficiente, mas dentro dessa lógica do tempo de contribuição. Então, ele acaba tendo aí dois leques, né, para ele optar, ou uma idade reduzida, ou por um tempo de contribuição, né? E aí, também no cálculo se manteve a lógica anterior à reforma, né? Ou seja, não foi alterada aqui essa aposentadoria. Então, o que é feito, né? Veja que pega a média aritmética dos 80 maiores salários. Para nós, população em geral, né, que não tem deficiência, não tem só os 80%, é 100% das contribuições. É média aritmética de 100%. Para o deficiente físico, é 80% dos maiores salários. Isso aqui é melhor para eles. Por que é melhor para eles? Vejam, em algum momento, você pode ter recebido um salário baixo, né? Pode ter um período da tua vida que você se submeteu a trabalhar por um valor menor porque você precisava, você estava aprendendo, ou você, enfim, algum motivo você trabalhou com um salário menor. Esses 20% menores para o deficiente físico são descartados, né? São descartados, pega só 80% melhor. Isso era para nós até a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência acabou com isso, agora conta tudo.
para o deficiente físico, não, né? Continua pegando os 80% melhor, ou seja, isso é bom para eles, e aí recebe, né, 100% dessa média. Não tem fator previdenciário, não tem coeficiente redutor, não tem nada disso, né? Pega essa média aí, é o valor da renda mensal inicial deles, né? Então, é um benefício bem significativo, né, para essa população que aí a gente precisa sempre lembrar do princípio da igualdade, que os desiguais devem ter um tratamento diferenciado, e aqui eles têm recebido esse tratamento diferenciado. Claro que isso aqui tenta amenizar, né, muitas vezes o sofrimento que essas pessoas têm aí, enfim, né, não precisa citar exemplos, mas a gente vê, a gente enxerga que a sociedade não é preparada para eles, e se não fosse a lei exigir, né, muitos deles não teriam espaço em lugar algum, né? Então, a acessibilidade aí é essencial, é uma população volumosa que vive escondida, né? Vive escondida porque não consegue andar, não consegue pegar ônibus, não consegue andar na calçada, não consegue, enfim, né? Tudo é difícil porque nada é preparado para eles. Então, pelo menos aqui no INSS, né, existe essa preferência, né, uma aposentadoria bem palpável aí para eles. Bom, pessoal, então, basicamente, essa aula de hoje, né, aposentadoria por tempo de contribuição. Não sei se gerou alguma dúvida, se gerou alguma questão, né, mas é mais uma aposentadoria que a gente vence na aula de hoje. Semana que vem a gente ainda tem aposentadoria, né? Não acabou ainda, né? A aposentadoria. Semana que vem a gente tem aposentadoria por invalidez, que é aquela que, em razão de um problema de saúde, não pode mais trabalhar, e também a aposentadoria especial, que não tem nada a ver com o segurado especial. Aposentadoria especial é aquele que trabalha em regime aí de risco à vida e tudo mais, ele tem uma possibilidade. Daniel ergueu a mão? Professor, só uma pergunta. Essa média aritmética dos 80% maiores salários é de quanto tempo para cá? De 5 anos, de 4 anos, professor? No caso aqui do deficiente, é todo o histórico dele, só que aí, claro, né, aquilo que ele contribuiu lá em 2001, né, no mês de maio, pego aquele valor, esse valor é atualizado até hoje, né? Então, ele é corrigido pelo INPC até hoje. Então, pega todo esse histórico, atualiza para hoje, né? Vê quais são todas as contribuições, descarta as 20% pior, né? Então, não é o período mais próximo do pedido, não. É todo o histórico dele. Obrigado. Valeu, tranquilo. Bom, pessoal, então, se não tiverem mais dúvidas, nenhum questionamento, deixa eu ver o chat aqui. Larissa estava sem internet, bem na hora da chamada, né? Bom, mas enfim, está registrado aqui, depois eu vejo. Bom, então, agradeço aí a paciência, agradeço aí o tempo de vocês. Lembrando que dia 31 vai ser nosso trabalhinho, né? Para quem não chegou no começo. Então, dia 31 de maio vai ser a nossa atividade avaliativa, mas semana que vem a gente fala com mais calma sobre ela, mas já coloquem na agenda, para, enfim, né, se alguém tiver um compromisso aí, já deixa reservado, né, essa data, para depois não ter prejuízo, porque vai ter que ser enviado até a meia-noite do dia 31 a resposta, igual foi lá no primeiro bimestre. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí a paciência, agradeço aí o tempo, se cuidem, e segunda-feira estamos aí novamente. Tá bom, pessoal? Obrigado e até mais. Boa noite, professor. Até mais.